Nesse vídeo eu vou passar para você 3 técnicas de estudos para que você acelere o seu aprendizado. Você sabia que você precisa se preparar para aprender? A preparação para o aprendizado é aquele nome que eu repito em alguns vídeos chamado de pré-estudo. Estudante, para você entender isso daqui, eu vou traçar 2 cenários, o normal e o que eu estou recomendando. Então, normalmente, o estudante que está querendo aprender com eficiência e ele vai para uma sala de aula ou algo nesse sentido, ele vai passar por alguns estágios. Ele vai primeiro estudar, segundo, ele vai fazer exercícios e terceiro, ele vai fazer um teste de conhecimento. Este teste pode vir por meio da apresentação de um trabalho, ele pode vir por meio de uma prova e alguma outra forma assim. Essa preparação, como você vai ver lá na técnica 3, ela não é muito boa porque ela ignora a capacidade que o estudante tem, não é nenhuma capacidade, né? É meio que o default de esquecer a maior parte desses assuntos. O que eu quero dizer? Por mais que você pegue o assunto 1, estude ele, faça exercício, depois faça um teste e passe para o próximo assunto, quando você chegar daqui 6 meses, a maior parte desses assuntos que você vem estudando, pela premissa de que eles estão sendo acumulados no seu repertório, você vai notar que eles não estão. Muitas pessoas têm essa noção de estudar para quê? Justamente pela experiência que elas tiveram de se esforçar para aprender algo novo e aquele conteúdo simplesmente desaparecer. Mas isso aí é para a técnica 3. Então esse aqui é o normal, eu acho que todo mundo consegue concordar comigo. E o que eu estou recomendando? Eu estou recomendando que você faça aqui, na primeira posição, que você faça uma preparação. Depois de fazer a preparação, você vai estudar normalmente, depois você vai fazer exercício, se você for fazer exercício, depois você pode fazer um teste, se for no ensino normal, se for no ensino autodidata, você nem precisa fazer esse teste, é só manter os exercícios, tá bom? Então a preparação para o aprendizado é isso. E a pergunta que vem logo depois é por que eu faria esse esforço? Por que vale a pena eu fazer uma preparação antes de começar a estudar? O motivo disso, eu vou pegar uma analogia que eu li em alguns estudos demonstrando essa técnica aqui, que é a analogia da estante. Então, neste cenário aqui, o estudante, você caiu aqui na aula, tá? Caiu aqui, sei lá, de paraquedas, tá? E aí tem um monte de livros aqui, né, assuntos para você estudar, para você aprender. E aí tem um monte de assunto, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e você fica ali todo perdido, tentando entender o que você tem que fazer. Já teve aquela sensação de ir para uma aula, ficar 50 minutos, terminar a aula e continuar sem saber o que aconteceu ali? Já teve aquela sensação de sentir vergonha porque você não sabe nem qual é a pergunta que você deve saber para entender o assunto? A gente resolve isso, pelo menos um pouco, com o que eu tô te recomendando. Mas como é que isso acontece? Então, antes de você ser jogado na sala de aula, a gente faz um processo anterior. O processo anterior é o processo, se aqui é onde os livros serão jogados em você, aqui no processo anterior, vamos colocar o processo 1, você vai criar uma estante, tá? Então essa estante, lembra, isso aqui é uma analogia, tá? Nessa estante você vai organizar esses livros lá no cenário 2, tá bom? Então aqui quando você chegar na sala de aula, você já terá uma estante, uma espécie de mapeamento mental sobre as informações que você está prestes a aprender e você vai utilizar essa estante para organizar as informações que você está recebendo na sala de aula. E a pergunta é como que você faz isso? Bom, existem várias maneiras. Eu vou passar algumas aqui, mas entenda o conceito. Você precisa preparar, é como se você preparasse o terreno. Vou plantar alguma coisa, então você não tem que capinar, talvez trocar areia. Esse é o conceito. A preparação eu vou aprender algo novo. Então você prepare o terreno para você ter uma espécie de conhecimento inicial sobre aquele assunto. Você pode buscar jogos sobre essas informações. Adriano, jogos? Como assim jogos? Então, se você não conhecia, tem um site chamado Khan Academy. Na Khan Academy existem vários jogos de conhecimento, de matemática, de português, e lá eles ensinam um pouco sobre essas informações. Eu lembro que alguns anos atrás existia uma plataforma chamada Geek Games, que tinham vários jogos também de conhecimento. Lembra, isso é para preparar. Você não sabe as informações, é um preparatório para receber as informações.
Quando você faz essa preparação, você começa a criar uma estrutura organizacional na sua cabeça dessas informações. E aí, quando você chegar na hora de consumir a informação de fato, você já terá na sua cabeça esse mapeamento que será preenchido com as informações. Então aqui, na hora dos estudos, vou colocar um cérebro aqui, você já terá o que você precisa para entender as informações que você está recebendo. Uma segunda opção são histórias. Bom, tem um livro chamado Polegar do Violinista, e aí tem várias histórias que têm a ver com, por exemplo, matemática, com estatística, que não necessariamente te ensinam sobre o assunto, mas de uma maneira te prepara para esse tipo de conteúdo, tá bom? Você pode também ler desafios que levam em consideração aquele tópico em específico e, é claro, use o Google para pesquisar. Vou estudar biologia, tema tal, vou fazer a preparação. Então busque desafios, histórias, jogos relacionados a isso. Você pode ficar 5 a 10 minutos sobre esse assunto e aí quando você chegar na hora de estudar, se você estiver estudando por conta própria, você pode fazer isso também. Pesquisa rapidamente, vê uma história, ouça uma história sobre esse tipo de assunto e aí vai estudar. E se você está gostando deste vídeo e quer assistir mais, se inscreva nesse canal e clica no joinha, menos exposição e mais elaboração. Eu não sei você, mas eu em particular fui treinado a ser o viciado em exposição. Eu era o tipo de pessoa que ia para a sala de aula e depois ia para casa e ficava maratonando playlists daquele mesmo assunto. Aí eu ficava estudando a mesma coisa várias vezes com fontes diferentes. Eu lembro que eu fazia bastante isso com história. Ia para a sala de aula, tinha história, pegava o livro didático e lia um pouco mais, depois ia para o YouTube, via um monte de vídeo, um monte de professores diferentes sobre o mesmo assunto, de novo. E sabe qual que é o problema? O problema é que, apesar de eu ser o, entre aspas, gênio da aula em história, no final do ano, no ano seguinte, quando eu não fazia mais essa hiperexposição ao assunto, eu fui notando que o meu domínio sobre aquele assunto se reduzia. Na época eu não sabia, mas é interessante como quanto mais você se expõe, mais existe uma crença, vamos colocar uma estrelinha aqui, né? Nossa, que estrela feia. Uma crença de que você sabe mais, então mais inteligência. E isso é uma crença, adivinha? É uma crença falsa. É uma crença falsa. Por quê? Porque quanto mais você se expõe, mais isso alimenta a falsa sensação de inteligência. E olha que interessante, isso no longo prazo acaba com você no sentido de que você sente que aprendeu, mas agora você não consegue usar ou falar ou explicar qualquer coisa relacionada àquele assunto. E você fica frustrado por causa disso. Então, isso daqui é uma estratégia otimizada para o curto prazo. Eu nem poderia dizer que é uma estratégia ruim. É uma estratégia ruim se você quiser lembrar das informações que você está estudando no longo prazo. Então, o que você deve fazer se você não quer ficar ou passar a vida estudando o mesmo assunto, repetindo, a famosa repetição bruta. Vamos colocar aqui, ó, a repetição bruta, que é algo que muitos estudantes ainda fazem. Repetição bruta funciona? Funciona, mas funciona para quê? Para o curto prazo. Daqui a um ano você já esqueceu. Se o seu objetivo é fazer prova e você tem tempo, né, para fazer isso daqui, faça, não vou te julgar, funciona muito bem, mas fique atento a isso daqui. O que você deve pensar aqui? Você deve pensar na elaboração. Se você é um autodidata, se você quer aprender para o longo prazo, aumentar sua inteligência, conseguir expor, conseguir conectar os assuntos, argumentar melhor, ter uma clareza no seu raciocínio, o que você deve fazer é a elaboração. A elaboração funciona muito bem para o longo prazo. Adriano, como assim elaboração? Então, olha só, qual que é o problema da elaboração primeiro? Vou colocar em vermelho. O problema da elaboração é que ela alimenta, maisinho, a crença. Vou fazer aquela estrela clássica, né? Ela alimenta, de novo, uma falsa crença, tá? Essa aqui é a coluna das falsas crenças, de que você não está aprendendo. Então, olha só, ela é negativa com relação à sua inteligência. Quando você usa
a elaboração, você sente que você não está aprendendo e você tem o desejo de desistir da utilização da elaboração. Então ela te engana porque ela funciona, mas ela te causa dor. Entende? Uma outra maneira de entender isso daqui tem a ver com a analogia das conexões. Isso daqui é a exposição e isso daqui é a elaboração. Então, quando você faz a exposição EX, o que você está fazendo basicamente? Você está sobrecarregando a sua mente de informações. Então é muito fácil, no curto prazo, de você lembrar do que você está estudando. O que é a fórmula de Bhaskara? É B mais blá 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 sobre 2A. Beleza. E aí o que é o Pedro Álvares Cabral? É isso, aquilo. E qual é o não sei o que? É isso. Então, no curto prazo, você tem uma sensação, porque tu tá vendo, você tá vendo que você consegue lembrar. Essa sensação de competência, ela é elevada justamente pela sua facilidade de recordação. Então, no curto prazo, a recordação, ela vai lá para cima. E a elaboração é diferente. A elaboração, no curto prazo, tá? No curto prazo, a recuperação, ela é mínima. Por quê? Porque você cria uma conexão, aí depois você cria outra. E olha aqui a diferença. Você cria a outra conexão e conecta. E aí você cria uma próxima conexão. E aí depois você conecta. Conectou uma aqui, conectou uma ali. Adriano, o que você está fazendo? Eu estou criando uma rede. Então quando você lembra disso daqui, você mais facilmente vai lembrar disso aqui. Nesse exemplo da exposição, os assuntos estão desconectados. Os assuntos estão na sua memória de curto prazo, estão pairando ali na sua memória, e aí você dormiu uma noite, dormiu 2 noites, dormiu 3 noites, já vai ter que revisar. Por quê? Porque do contrário, você vai começar a esquecer. Adriano, como que então eu uso a elaboração? A elaboração, ela é muito boa para você utilizar no pós-estudo. Não pense nisso daqui como sendo algo assim, eu vou ter uma sessão bem estruturada do meu estudo e aí eu vou fazer o pré-estudo na hora certa. Não pense assim. Pense que faz parte do aprendizado. Então, por exemplo, se você hoje vê uma aula de 1 hora, acelera em 2 vezes e aí consegue assistir mais aulas e você sente que você está aprendendo, você já sabe. Isso é exposição. Te causa um sentimento de produtividade, te causa um sentimento de maior inteligência. Mas no longo prazo você vai esquecer. Se você está estudando por longo prazo, a recomendação é a elaboração. E o que é elaborar? É todas as coisas que você pode fazer com papel e caneta. Lembra lá do Pierre Piat? Estudo é feito sozinho, com papel e caneta na mão. Beleza? Então, aí eu falo tudo, aí você fica confuso. Tudo o quê? Então aí eu vou recomendar algumas coisas. Primeira coisa que você vai fazer, e lembra, eu falo principalmente para autodidatas aqui no canal, é ir lá no Google e pesquisar uma lista de exercícios de fixação com resposta, tá? A segunda coisa que você vai fazer, e aí isso vai conectar com a dica 3, é você criar flashcards mais específicos para a resolução de exercícios. O que você quer dizer com isso? Então, eu recomendo o uso do Anki, tá? Se você quer um vídeo sobre Anki, coloque aqui na área de comentários. E aí no Anki, o que você vai fazer? Você vai criar um deck específico, né? Um agrupamento de flashcards semelhantes, né? Digamos assim. E você vai colocar essas perguntas lá. Ele, de maneira aleatória, vai recomendar a resolução desses exercícios, tá certo? Você vai fazer o quê? Você vai elaborar papel e caneta na mão, resolvendo exercícios e, no último, você vai usar alguma técnica de anotação. Você vai usar de maneira perfeita. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai respeitar a regra. Então, o mapa mental de entendimento. Aí tem essas regrinhas aqui. Dominou a regra? Show de bola. Agora vai. Vou usar o método de Cornell. Aí o método de Cornell tem a reflexão. O que é a reflexão? É a elaboração. É você responder o que eu estudei hoje, qual que é o assunto principal, qual que é a mensagem-chave, quais são os fatos que eu aprendi na aula de hoje e por que eles são relevantes. Eu aprendi um argumento, beleza. Quais são as premissas desse argumento? Qual é a conclusão que eu devo chegar? O que daqui é importante eu posso tirar da minha vida? Você vai fazendo perguntas, vai se aprofundando e você vai fazendo isso escrevendo. Tá? Você pode usar o método da topificação, mapa mental, método do fluxo. Ficou claro isso daqui, estudante? Você pode aprender muito com exposição. Claro que pode.
mas isso só funciona no curto prazo. Você vai precisar, no longo prazo, fazer bastante elaboração. E elaborar é basicamente, depois de ser exposto à aula, depois de assistir à aula, segurar a vontade de ver a próxima aula, segurar a vontade de ler o próximo capítulo, segurar a vontade de acumular essas informações no curto prazo e pegar o papel em branco com a caneta e começar a rascunhar. O que eu vi, qual que é o tópico, qual que é a ideia e etc. Praticar de forma intervalada. Adriano, que palavrinha estranha. Intervalada. O que eu quero dizer? Uma maneira bacana de você entender é a comparação. Então, normalmente, o que a gente aprende em sala de aula, até por causa dessa ideia de ter um currículo, a gente aprende a fórmula blocada. E a forma que eu estou recomendando é a intervalada. Adriano, quer dizer que eu vou parar de usar a forma blocada? Não, quer dizer que você vai entender o que eu estou passando aqui para você e, ao entender, você vai conseguir decidir qual que é o momento correto de usar uma ou outra. Então, por que eu disse que a forma blocada é a maneira que a gente aprende no ensino formal? Então, a fórmula blocada é assim: você Primeiro, hoje eu vou ver história dos números, aí eu vou ver os números romanos, sei lá. E aí depois eu vou ver os algarismos principais, algarismo. Aí depois eu vou ver as contas básicas, soma, subtração e blá blá blá. E aí depois eu vou ver uma intro aos conjuntos. O que você pode absorver desse exemplo que eu te dei? Você pode absorver que é como se fosse uma escada. Existe um pressuposto de que, uma vez que o estudante aprendeu o primeiro tópico, ele está pronto para aprender o segundo. Quando ele aprende o segundo, ele está pronto para aprender o terceiro. Existe uma espécie de construtivismo aqui. Ele está construindo, Construindo a competência dele a longo prazo. É claro que isso não acontece na prática, por quê? Porque as informações que você vai aprendendo e não vai revisando, lidando no dia a dia, isso tudo será esquecido. Então, um monte de estudante fica com gaps, com buracos no aprendizado, não é que eles não aprenderam, mas sim porque eles ficaram tanto tempo sem ver aquele material novamente, eles esqueceram. Então, o reaprendizado é essencial para a construção do repertório seu, meu e de todo mundo. Como eu disse no exemplo passado, no exercício, se eu não me engano, na técnica 1, uma vez que você pega o tópico, você é testado naquele tópico. Então existe um teste e aí o estudante ele pode ir para dois caminhos. No primeiro caminho, ele fracassou, ele fez a prova, ele conseguiu 50%, 40% de acerto. E no segundo, ele conseguiu 70%, 80% de acerto. Isso também não funciona. Não funciona por quê? Porque a gente já tem alguns estudos que levantam a suspeita de que quando o estudante está na sessão da prova, ele não está necessariamente na sua melhor predisposição. Então, coisas como ansiedade, como a antecipação pelo resultado, como a pressão social e familiar, faz com que esse estudante performe melhor ou performe pior. O que quer dizer que não é necessariamente por causa de uma nota negativa que o estudante não saiba o tópico A, B e C. Pode ser por outras circunstâncias e ele acabe ficando um trimestre, um semestre ou até mesmo um ano fazendo novamente aquele currículo que ele já sabe, mas que ele não conseguiu no dia lá X da prova performar bem. Então acaba sendo testado a performance e não o conhecimento. Então entende que existe aqui uma noção, como se fosse um joguinho, onde você vai, passei de nível, agora eu posso ir para o próximo blocão de conteúdo, tá bom? Então aí agora que eu aprendi o romano, eu vou para o algarismo. Agora que eu aprendi o algarismo, eu vou para a conta básica. Agora eu vou para o conjunto, tá certo? No intervalado é muito mais bagunçado. Como é bagunçado, fica difícil de testar. Por quê? Porque, por exemplo, no teste do nível 1 aqui, ele vai perguntar o que você lembra do algarismo, dos números romanos. Quem é o cara lá principal, como é que foi descoberto? O noção vai te dar uma lista de opções e vai pedir para você marcar. No intervalado, vai ser um pouco diferente. Aí vai te dar, por exemplo, uma pergunta relacionada ao tópico 1, e aí depois vai te dar uma outra pergunta relacionada ao tópico 4, depois vai te dar uma outra pergunta relacionada ao tópico 1, depois vai te dar uma outra relacionado ao tópico 2, depois ao tópico 3. Tá entendendo? É aleatório. É aleatório por quê? Por vários motivos. Então, o intercalado, ele é bom porque ele implementa o efeito do espaçamento.
O que é esse efeito do espaçamento? À medida que você vai espaçando as sessões onde você está sendo exposto ao conteúdo, isso tende a aumentar o tempo que demora para você esquecer. Então, se você esqueceria essa informação em 3 dias ou em 4 dias, agora você vai demorar 10 dias para esquecer. E aí daqui 10 dias, mais ou menos, você é exposto novamente ao conteúdo. E é claro, eu te falei lá, aquela ideia da exposição, mas entenda aqui, é como se fosse um reaprendizado. Você pode aprender de uma maneira diferente, em um ângulo diferente, mas aqui a gente está falando de você vai ser exposto a um conteúdo, vai estudar aquele conteúdo e pode ou não fazer algum teste. Então a maneira blocada, ela é problemática no longo prazo, porque muito das informações que você foi aprendendo ao longo dessa escadinha já foram esquecidas. E a intervalada, ela é problemática porque quando você não tem conhecimento prévio, quando você não sabe sobre um assunto, você não consegue ser jogado no meio dele. Então o que a gente pode começar a construir aí na sua prática diária? Você começa com um bloco, se introduzindo àquele material, e à medida que você passar pela introdução, você adiciona a intervalação, né? Você começa a intercalar ou intervalar as sessões de testes, principalmente, e de revisões, tá bom? Então, se você quiser aplicar isso de uma maneira mais prática ainda, eu recomendaria 2 coisas. Você vai planejar os blocos semanais de estudos. No seu planejamento, você vai colocar sessões de prática intervalada. Essas sessões de prática intervalada são basicamente sessões de testes e sessões de revisões. Como são intervaladas, os tópicos que serão vistos não serão sequenciais, e sim vão ser aleatórios. E a pergunta que você me faz é, Adriano, como que eu faço que esses tópicos sejam aleatórios? E aí eu recomendo o que eu te falei na técnica anterior. Use o Anki. Agora, se você quer aprender na prática, técnica a técnica, com a estratégia, com o exercício para aplicar a técnica, com o passo a passo de utilizar tudo que eu ando falando aqui e no curso também, entre lá para o Fórmula Habilidades de Estudos. Adriano, o que tem no Fórmula Habilidades de Estudos? Bom, lá dentro eu vou te explicar um método de produtividade para autodidatas, vou te explicar um método de memorização, entendimento, como que eu faço para entender o assunto difícil, fácil, e depois de eu entender, não esquecer mais, como que eu reviso essa informação e como eu memorizo mesmo de fato. Se esses assuntos que eu te falei aqui te interessam, eu fiz uma página te explicando lá em detalhes sobre o Fórmula Habilidades de Estudos, você pode clicar ali e ir lá conhecer. Maravilha? Muito obrigado por ter assistido, espero que esse assunto tenha sido útil para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.